Olá pessoal, durante essas aulas anteriores aí a gente fez revisão de conteúdos, tá? Conteúdos aí que vocês estudaram ano passado ou mesmo no nono ano. Vocês devem ter visto parte desse conteúdo que a gente trabalhou nas aulas anteriores. E a gente dá início aí ao estudo dos gases, tá certo? Já é conteúdo da série de vocês. A gente começa vendo a teoria cinética dos gases. Mas antes, né, eu vou deixar aqui com vocês, né, esse pensamento aqui de Albert Einstein. Nunca considerem seu estudo como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade invejável de compreender a beleza libertadora do intelecto utilizado para seu prazer pessoal e para o proveito da comunidade à qual pertencerá o seu trabalho futuro. Albert Einstein é um dos grandes nomes aí da ciência do século passado, tá, pessoal? E que deixou aí para nossa sociedade, além da teoria da relatividade, muitos outros conhecimentos relacionados tanto à física quanto à química. Bom, teoria cinética dos gases é o capítulo 1 do livro de vocês. Antes a gente vai tentar entender um pouquinho aqui, né, da atmosfera terrestre, porque quando se fala de gases a gente entende que tudo ao nosso redor na verdade, se a gente observa, né, no estudo da química os estados físicos da matéria, e a gente percebe que no estado sólido é um estado mais organizado, é um estado no qual a matéria se encontra mais, as partículas que formam a matéria se encontram mais próximas uma das outras, né? Já no estado líquido elas começam a ficar um pouco mais dispersas, enquanto que no estado gasoso, tá, é aquele estado meio bagunçado da matéria, onde as partículas se encontram dispersas por todos os cantos, né? Então ao nosso redor existem muitas partículas, tá, dos gases, tá certo? As moléculas e os átomos que constituem os gases. E é interessante quando a gente observa, por exemplo, um copo com água, pessoal. Já se perguntaram por que quando a gente coloca água dentro de um copo de alumínio, por exemplo, água gelada dentro de um copo de alumínio, o que acontece com o copo de alumínio? A gente percebe, estou usando um copo de alumínio porque é mais fácil a gente visualizar. A gente percebe que na superfície externa do copo começam a se formar gotículas, né, de água, mostrando que ao nosso redor, tá, pessoal, existem gases. E quando a temperatura baixa ali próxima à superfície externa do copo, o que acontece? Acontece aí, né, a passagem do estado gasoso para o estado líquido dessas partículas que estão dispersas no ar. Bom, a nossa atmosfera, pessoal, a nossa atmosfera ela se estende desde a superfície da Terra até uma distância de mais ou menos 1000 quilômetros, tá? E a gente tem aí, vocês devem ter estudado em geografia, né, as camadas da atmosfera, que é a troposfera, em torno de 12 quilômetros de distância aí da superfície da Terra, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera e a exosfera, né, pessoal? Então, essas camadas aí estão todas, tá, formadas, estão todas cheias de gases, tá? Esses gases que constituem a atmosfera terrestre, que em sua maioria é oxigênio e nitrogênio, ok? Bom, uma das questões que é levantada aí no livro de vocês, que eu achei interessante até estar colocando aqui, tá, é a questão da formação dos furacões, né? Como que os furacões se formam. Tem um texto aí retirado de uma revista, tá, onde vocês podem fazer a leitura, mas eu trouxe aqui uma ilustração para mostrar para vocês aqui mais ou menos, para a gente ter uma noção de como esse fenômeno da natureza ocorre, tá? Então a gente vê aqui, pessoal,
Para a formação de um furacão é indispensável uma enorme massa de água quente, com pelo menos 50 metros de profundidade, e a temperatura tem que estar superior a 26 graus Celsius, desde a superfície, tá, até essa profundidade de 50 metros. Sabendo que nas águas profundas dos oceanos, tá, pessoal, a temperatura da água varia aí em torno de 3 graus Celsius a 0 graus Celsius, então, ou seja, ela é mais baixa, tá? Mas aí a gente tem que ter essa temperatura aqui, tá, de pelo menos numa profundidade de 50 metros, a uma temperatura de 26 graus Celsius. Então, o que acontece com o ar? Ele começa a se elevar na atmosfera devido ao aquecimento, né? Levando consigo o vapor de água, criando áreas de baixa pressão. O ar move-se de forma cada vez mais rápida devido à diferença de pressão atmosférica, tá? O ar começa a movimentar mais rápido, o ar eleva-se, atinge o ponto de saturação, tá certo? Momento em que o vapor de água começa a condensar, libertando grande quantidade de energia térmica que se distribui em torno do centro da tempestade. A influência de Coriolis provoca a rotação do ar, que ascende em redemoinho no sentido de ponteiros do relógio, hemisfério norte, e no sentido contrário do hemisfério sul, tá? Então, aí começam a se formar os furacões, né? Que o tamanho aí é em torno de 400 a 600 quilômetros de diâmetro. A convergência do ar em altitude obriga o ar a descer e, portanto, no olho do furacão há poucas nuvens e uma certa calmaria, né, pessoal? Pode dizer assim que é mais tranquilo no olho do furacão. Isso a gente já viu em filmes, né? O ar ele atinge uma velocidade superior a 300 km por hora. A principal fonte de energia dos furacões é a expulsão de grandes quantidades de calor latente quando a água condensa, né, numa corrente de ar ascendente, tá certo? A corrente de ar ascendente aqui, como a gente pode observar. Isto explica a razão pela qual os furacões perdem energia quando atingem uma superfície sólida e finalmente se dissipam, tá ok? Bom, tentei mostrar mais ou menos aqui um esquemazinho de como se formam os furacões, tá? Só pra gente ter uma noção mesmo, tá? Tem o texto aí no livro de vocês podem dar uma lida e compreender melhor. Qualquer dúvida também estou no PV, tá, pessoal? Bom, o gás ideal. O que é o gás ideal? Bom, é aquele em que as colisões entre as partículas são perfeitamente elásticas. Entre as partículas dele não há qualquer tipo de interação, como forças atrativas ou repulsivas. Além disso, essas partículas não ocupam espaço, tá? Então, isso seria o gás ideal. A gente vai estar vendo que existe uma diferença entre o gás ideal e o gás real, né? Bom, variáveis de estado de um gás. A gente tem aqui essas três variáveis que já são conhecidas de alguns aí, né? Na verdade, a gente já estudou um pouco delas, tá? Que é o volume, a pressão e temperatura. Essas são as variáveis do estado, né, de um gás. E a gente vai ver, pessoal, as unidades de grandeza para as variáveis de estado de um gás, ou seja, como se mede volume, como se mede pressão e como se mede temperatura. Bom, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, para volume, a gente tem 1 metros cúbicos, tá? Bom, aqui a gente vai ver algumas relações importantes para o nosso estudo, tá? 1 metro cúbico ele equivale a 1000 litros. Então, quando a gente tem uma caixa d'água de 1 metro cúbico em casa, tá? Ela tem 1000 litros, ou quando a caixa d'água aqui de casa, ela tem 1000 litros, então eu sei que ela tem 1 metro cúbico, tá? E a gente pode expressar também em notação científica, que é aqui, ó, em potência de 10 elevado à terceira potência. É importante lembrar que 1 litro equivale a 1000 mililitros, tá certo? Ou 10 elevado à terceira ml. ml é a unidade de volume, medida de volume, de capacidade. Então, 10 elevado à terceira mililitro. 1 metro cúbico é 1 milhão de mililitros, tá certo?
Bom, continuando aqui, eu tenho um exemplozinho para a gente fazer, né? Márcia pretende preencher um tanque com água, mas a mangueira que ela tem em sua casa não alcança o tanque. Então, para isso, ela decidiu utilizar um balde com capacidade de 20 litros de água. Sabendo que esse tanque possui 1,7 metros cúbicos de volume, supondo que Márcia decida utilizar o balde para preencher o tanque, quantas vezes, no mínimo, ela terá que encher o balde? Bom, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é converter, tá, de metros cúbicos para litros. Sabendo que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Daí eu tenho 1,7 vezes 1000, tá? Que aqui é o volume, 1,7 metros cúbicos vezes 1000, que dá 1.700 litros. Bom, então Márcia vai precisar de 1.700 litros aí, né, para encher, né, o tanque. Bom, mas aí ela só tem um balde com capacidade de 20 litros. Então, quantas vezes, no mínimo, ela terá que encher o balde? Bom, tá aqui, pessoal. Só você pegar 1.700 dividido por 20. Vou cortar os zeros, tá bom? Aí fica 170 dividido por 20, que é 85 vezes. Então, a Márcia vai ter que encher o baldezinho dela 85 vezes, tá? Para poder encher completamente aí o tanque, tá certo? Ok, continuando. Para a pressão, pessoal, a gente tem Pascal, tá? Que é a unidade de medida de pressão, entre outras, tá? 1 Pascal é a pressão exercida por uma força de 1 newton uniformemente distribuída sobre uma superfície plana de 1 metro quadrado de área, perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, à direção da força. A pressão em Pascal é expressa em newtons por metro quadrado ou newtons vezes m elevado a menos 2. Aqui você pode observar que é na forma de fração ou numa multiplicação, e quando esse expoente passa para o numerador para formar a multiplicação, ele muda de sinal, né? Ele é invertido, se ele é positivo, ele é colocado negativo, tá certo? Pascal, porém, é uma unidade de pressão relativamente pequena. Por exemplo, a pressão de 1 Pascal equivale aproximadamente àquela que uma camada fina de manteiga exerce sobre uma fatia de pão. Por isso é preferível trabalharem com quilopascal. Então, porque Pascal, a pressão de 1 Pascal é muito pequena, né, pessoal? Imagine a pressão que faz, né, uma camada bem fininha de manteiga sobre uma fatia de pão. É muito pequena essa pressão, então a gente trabalha com quilopascal, onde 1 quilopascal vale 103 pascal, tá? 1 quilopascal, aí a gente tem outras unidades de conversão importantes aqui, que é o milímetro de mercúrio, tá? Onde a gente tem a atmosfera, né? Um ATM é 760 milímetros de mercúrio, e tem a relação também entre ATM e quilopascal, que está aqui, certo? Bom, acredito que vocês tenham trabalhado isso aqui ano passado. Eu estou só revisitando, né, isso aqui, porque a gente vai precisar dessas conversões para trabalhar aí em algumas leis que a gente vai estar vendo, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos. Transforme 2 ATM em quilopascal. Então, a gente sabe que um ATM é 101,325 quilopascal. Então, 2 ATM vai ser, naturalmente, né, pessoal, aplicando aqui uma regra de 3 simples, 1 vezes x é igual a x, tá aqui o x, 2 vezes 101,325 dá 202,625 quilopascal. Tá aqui, ó, tá? O valor de 2 ATMs em quilopascal. Eu fiz uma outra conversão também, que é transformar ATM em milímetros de mercúrio, tá? 1 ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. E meio ATM, ou 0,5 ATM. Aí a gente vai aplicar novamente aqui uma regrinha de 3 simples, tá? Ó, multiplicando aqui meios pelos extremos. E a gente tem x igual a
0,5 vezes 760, 380 milímetros de mercúrio. Bom, pessoal, temperatura, que é uma outra variável aí, né, do estado da matéria. A gente tem temperatura onde a gente utiliza geralmente o Kelvin, que é a temperatura absoluta, tá? E o grau Celsius, tá? E a gente vai ver essas conversões aí, ó. Temperatura Kelvin, que vocês já conhecem, que é a temperatura absoluta, é igual à temperatura na escala Celsius, mas geralmente a gente arredonda, tá? Então esse aqui é um valor aproximado, mas a gente arredonda. Temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin igual a Celsius mais 273. E se eu quero converter de Celsius para Kelvin, eu pego a temperatura, se eu quero converter de Kelvin para Celsius, aí eu pego a temperatura, né, em Kelvin menos 273. Bom, a gente usa o 273,15, pessoal, quando a questão já te dá esse valor, mas geralmente a gente usa o 273, tá bom? Vamos ver aqui uns exemplozinhos. Uma temperatura que, em geral, é extremamente perigosa de ser alcançada pelo corpo humano. A gente sabe que o corpo humano aí tem uma temperatura de 36 graus Celsius aproximadamente, né? E que pode levar a lesões irreversíveis de 42 graus Celsius. Aí, quanto é esse valor na escala Kelvin? Bom, aí você vai pegar a temperatura Kelvin igual a temperatura Celsius mais 273. Você quer ver na escala Kelvin? Então é 42 mais 273. Temperatura Kelvin igual a 315 Kelvin. Muito fácil, tá, pessoal? Vou fazer uma outra conversão aqui agora de Kelvin para Celsius. Aí o processo, ao invés de somar com o 273, você vai subtrair, ó, tá? Onde você pega o 373 menos 273. Temperatura na escala Celsius, 100 graus Celsius. Bom, pessoal, a gente vai fazer agora uma listinha de exercícios, tá? Onde vocês vão poder usar essas formulazinhas aí de conversões, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar no PV que eu tô lá, beleza? Falou então, pessoal.